Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Programação em Python para Biologia e Ciências da Saúde. Hoje, na aula de número 5, a gente vai conversar um pouco sobre comandos condicionais e seus usos. Mais uma vez, esse curso é ministrado por Hector, Leandro e Myron. Em certos momentos em um programa, em certos momentos da programação, é necessário que o código tome decisões por si próprio. Por exemplo, se a gente imaginar que a gente quer calcular o IMC de uma pessoa e avaliar o resultado para o usuário, a gente vai precisar tomar decisões. Então, sem o uso de comandos de seleção, é impossível que o código faça essa avaliação por nós. Dessa forma, chegamos à definição dos comandos de seleção: decisões de execução de código que funcionam baseadas em uma condição. Então, são basicamente decisões que a gente faz baseado em uma determinada condição que nós colocamos. A decisão usada nos comandos de seleção equivale às expressões lógicas vistas na aula número 3. Porém, elas diferem no sentido de que, geralmente, faremos decisões usando os operadores de comparação. Então, a gente tem o maior, por exemplo, x maior que y, o menor, x menor que y, o igual, que no caso na programação são dois iguais, diferente da matemática que é apenas um, a gente já conversou um pouco sobre isso antes, é x igual a y. Diferente seria x, uma exclamação igual, x exclamação igual y, maior ou igual, que é o nosso símbolo de maior, seguido do símbolo de igual, x maior ou igual a y, ou menor ou igual, que segue a mesma lógica, x menor ou igual a y, símbolo de menor, símbolo de igual. E vale atentar que os operadores maior igual e menor igual, eles são escritos unicamente dessa forma. Então, se vocês escreverem igual maior ou igual menor, eles não vão ser reconhecidos como operadores de comparação. Quando usamos os operadores de comparação, eles nos retornarão um valor booleano, true or false. Então, sempre que a gente está trabalhando com esses operadores, ele vai retornar se é verdadeiro ou se é falso. Então, por exemplo, a gente coloca var igual a 5 maior do que 3. Se a gente colocar para imprimir essa variável, ele vai retornar para a gente o valor true, porque é verdadeiro. A gente está falando que 5 é maior do que 3, e isso é verdade. Então, por isso que é retornado true. A mesma coisa quando a gente coloca 5 menor do que 2 e coloca para imprimir. Então, a gente está falando que 5 é menor do que 2, a gente sabe que não é. Então, quando a gente coloca para imprimir a variável, ele retorna falso, que no caso para indicar que aquela operação que a gente está colocando é falsa. Assim, podemos afirmar que ao trabalhar com os comandos de seleção, eles usam os valores booleanos para decidir qual caminho o código deve seguir. Um detalhe interessante sobre os operadores de comparação em Python é que podemos usá-los para comparar cadeias de caracteres. A comparação entre elas é feita através da ordem alfabética, ou seja, a ordem com que as palavras ocorrem no dicionário, e vale lembrar que essa comparação é feita letra a letra entre as palavras. Então a gente tem, por exemplo, abacaxi menor do que pêssego, 10 menor do que 18 e 10 maior do que 100. Então, é observado todas as letras do alfabeto na ordem que elas aparecem, A, B, C, D, E, para poder fazer essa comparação e retornar se é true ou é false a comparação que a gente está fazendo entre essas duas cadeias de caracteres, duas ou mais. Comando if. O comando de seleção if é o comando básico de seleção. Ele vai executar o código alinhado a ele caso a condição de execução seja verdadeira, e caso ela esteja falsa, ele não irá executá-la. Então a gente tem aqui um if com a condição de execução, como vocês podem ver aqui em cima, 2 pontos e embaixo os comandos a serem executados. Então essa é a estrutura que a gente utiliza, essa é a sintaxe que a gente utiliza. If, a condição que a gente está fazendo, 2 pontos, e embaixo os comandos a serem executados. Então, a seguir, a gente vai mostrar como usá-lo para construir o cálculo e avaliação do IMC, discutido no início dos slides, produzindo o seguinte programa. Então, a gente tem aqui um programa
if, que é um exemplo do IMC, ele vai calcular o IMC. Então, a gente tem as nossas variáveis de altura, de peso, a gente tem IMC e a gente tem as nossas condições embaixo, que vão fazer as comparações e vão começar a imprimir mensagens na tela. Então, eu vou mostrar para vocês agora no PyCharm, para vocês verem como fica esse programa. Então, a gente tem aqui na linha 1, a nossa variável é altura, que é do tipo float, e a gente está colocando o input, que a gente viu anteriormente como utilizar, com a mensagem digite a sua altura em metros. E a gente tem também o peso, digite o seu peso, e o IMC, que seria, no caso, o cálculo que seria feito. Então, a gente tem, como vocês podem ver aqui, a gente pode digitar a altura, digitar o peso, e aí ele vai retornar para a gente o resultado, através das comparações que a gente está fazendo. Aqui nesse exemplo, o peso está normal. Ele retornou que o peso está normal na linha 6 e 7, como vocês podem ver. Nós temos o IMC maior que 18,5 e IMC menor ou igual a 24,9, que é o considerado normal, entre aspas, pelos profissionais da área. Então, a gente tem aqui, na linha 4, se o IMC for menor ou igual a 18,5, a gente vai falar que está abaixo do peso normal. Então, a gente tem o normal, como nós vimos, e temos também, se for maior do que 24,9 e menor ou igual a 29,9, está com sobrepeso, maior que 29,9 e menor ou igual a 34,5, obesidade grau 1, maior do que 34,5 e menor ou igual a 39,9, obesidade de grau 2, e maior ou igual a 40 já é obesidade de grau 3, como vocês podem ver nos exemplos que a gente está colocando aqui, e está retornando essas mensagens. Então, é basicamente assim que esse programa funciona, a gente vai colocando as entradas, e através dessas comparações, vai sendo mostrado para a gente se o nosso peso está adequado, se está acima do peso, se está abaixo, e etc. Ao executar o código no PyCharm, temos que ele sublinha alguns trechos do mesmo. Os trechos que ele marca são trechos que podem ser simplificados. E a gente tem a condição IMC maior do que 18,5 e IMC menor ou igual a 24,9, verifica se o IMC está entre os valores 18,5 e 24,9. Portanto, ele poderia ser escrito como 18,5 menor IMC menor ou igual a 24,9. Outro detalhe importante é que todas as comparações foram verificadas. Na avaliação do IMC, isso não é necessário, pois se o IMC encaixa em certa condição, ele não irá se encaixar em outra. Comando if-else. O comando de seleção else é um comando opcional que complementa o if. Quando usamos os dois em conjuntos, temos que a condição de seleção irá dizer qual trecho de código será executado. Caso ela seja verdadeira, os comandos a serem executados, caso verdadeiro, serão executados pelo programa, e caso seja falso, os comandos a serem executados, caso falso, serão executados pelo programa. Isso pode ser usado para melhorar a execução do código de cálculo e avaliação do IMC. Então, como vocês podem ver aqui em cima, nós temos um exemplo de if-else. Então, a gente tem o if, que é a condição de seleção, dois pontos, e embaixo a gente coloca os comandos a serem executados, caso seja verdadeiro. E o else, dois pontos, comandos a serem executados, caso falso. Então, atentem que o if, a gente coloca a condição de seleção embaixo, o que deve ser executado, se aquela condição for satisfeita, e já no else a gente não precisa colocar mais a condição, porque ele já é o contrário. Então, o primeiro, se for atendido, ele executa, e se não for, que passa para o nosso else, ele executa os comandos de baixo. Então, tem um exemplo aqui que a gente vai mostrar para ficar mais claro. O mesmo exemplo do cálculo do IMC. Então, a gente tem altura, peso, IMC, e temos os nossos comandos aqui embaixo. Então, a gente vai mostrar no PyCharm para ficar um pouco mais claro para vocês a execução. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo, está calculando o IMC,
Só que em vez de ter vários ifs, a gente está usando o else também. Então, na linha 4, ele verifica se o MC é menor ou igual a 18,5, e aí tem a mensagem que será exibida, que é você está abaixo do seu peso, e aí a gente tem um else logo em seguida, ou seja, ele verifica se o peso é menor ou igual a 18,5. Se o peso for 20, por exemplo, então ele já entra no else, ou seja, ele não vai executar o comando, porque não foi atendido, e aí ele passa para o else. Dentro do else nós temos outro if, IMC menor ou igual a 24,9. Então, se o IMC for menor ou igual a 24,9, ele vai executar a mensagem. Se não, se o IMC for 25, por exemplo, ele já entra no próximo else e aí vai verificando. E assim ele vai fazendo toda a verificação. No caso, verifica no if, se não, passa para o else, até chegar na nossa última mensagem. Então, o programa é basicamente, o funcionamento dele é basicamente o mesmo, como a gente já viu, a gente coloca a altura, coloca o peso, e ele dá os resultados para a gente, baseado no que a gente programou com ifs e elses. E aí, como a gente pôde ver, esse algoritmo é eficiente na execução, mas muito confuso na hora da leitura do código. Quando temos muitos comandos alinhados um no outro, a leitura do código fica cansativa e confusa. Mas existe uma variação do comando if-else em Python que ajuda a fazer a seleção múltiplas. O comando de seleção elif é outro comando opcional que vai existir para acompanhar o if. Ele vai combinar a função do else e a do if para tornar o encadeamento desses if-elses algo mais simples e legível para nós programadores. Vale lembrar que o else é opcional, mas se ele for usado, ele tem que estar presente no final de uma cadeia de seleção. Quando a gente executa um código que tem estrutura similar à mostrada acima, essa que diz if condição de seleção 1, comandos 1, elif condição de seleção 2, comandos 2, else, comandos 3, nós vamos ter que, se a condição de seleção 1 for verdadeira, os comandos 1 vão ser executados. Se a condição de seleção 1 for falsa, ele vai verificar se a condição de seleção 2 vai ser verdadeira, e então, se a condição de seleção 2 for verdadeira, os comandos 2 serão executados. Se por um acaso condição de seleção 1 for falsa e ele verificar e condição de seleção 2 também for falsa, ele por fim vai entrar no else e vai executar os comandos 3. Isso vai ocorrer porque a leitura de um if, elif, else é feita de forma sequencial e apenas uma das condições de seleção vai ser verdadeira. Então, não vai importar quantas sequências de elif nós vamos ter depois de um if, apenas uma delas vai ser executada, que vai ser a que tem uma condição verdadeira. Depois que a gente viu isso, nós vamos aplicar esse novo conhecimento ao cálculo do IMC. Como vocês podem ver, aí está o exemplo. Eu vou passar agora para o PyCharm para facilitar a explicação. Muito bem. Aqui nós vamos ter as mesmas variáveis, altura, peso e IMC. E aí nós vamos usar o seguinte: if IMC é menor ou igual a 18,5, nós vamos ter o primeiro print, você está abaixo do seu peso normal. Isso daqui está da mesma forma que estava antes, nas execuções passadas. Mas ao invés de a gente usar um if e logo abaixo um else, nós usamos somente o elif para dizer elif IMC menor ou igual a 24,9, print você está com peso normal. Como foi dito antes, isso daqui é equivalente ao exemplo 2 com esse if, com esse else if. É equivalente a essa linha bem aqui, que é elif IMC menor ou igual a 24,9. E aí continuamos. Elif IMC menor ou igual a 29,9, que vai entrar caso o valor do IMC seja acima de 24,9, e ele vai dizer, você está com sobrepeso, elif IMC menor ou igual a 34,5, você está com obesidade grau 1, que vai
entrar que ele vai entrar neste elif caso o valor do IMC seja maior do que 29,9 e o último elif IMC menor ou igual que 39,9, você está com obesidade de grau 2, que é o que ele vai entrar caso seja maior do que 34,5, e o último, que vai ser no caso dele verificar esse caso aqui e é falso, ou seja, ele não é menor e nem igual do que 18,5. Verifica esse caso aqui, também é falso, ele não é menor e nem igual do que 24,9. Verifica esse daqui, também vai ser falso, ele não é menor ou igual a 29,9. Verifica esse daqui, ele também vai ser falso, não é menor ou igual do que 34,5. E verifica o último, não vai ser menor ou igual que 39,9. Ou seja, vai ser um valor acima de 39,9. Digamos 40 ou 41. E aí sim, nesse último else, ele vai imprimir, você está com obesidade grau 3. Como é possível ver, o código vai ficar mais limpo quando a gente utiliza o elif do que quando utilizamos somente o if-else. E ainda assim, ele vai ficar mais eficaz do que quando a gente utiliza somente o if. Um detalhe importante é que nós não precisamos verificar o teto inferior do MC, pois as condições vão ser analisadas sequencialmente. Isso também vai no rumo de dizer que o código é mais eficaz, porque, por exemplo, digamos que o IMC é menor do que 18,5, o código de execução não vai precisar verificar o que está abaixo dele, porque ele já achou a condição verdadeira, que é 18,5. Então ele encerra bem ali. Quando o IMC não é menor do que 18,5, nós vamos ter que ele é maior do que 18,5. Portanto, ele vai entrar no próximo elif. Nós não vamos precisar verificar se ele é maior do que 18,5 com o if, porque vai ser uma verificação redundante. O fato dele ser menor do que 18,5 já deixa a gente assumir, o programa já assume que ele vai ser maior do que esse valor. É mais pura e simples lógica. E aí, nós vamos para a próxima verificação. Vamos verificar se ele é menor do que 24,9. Se ele não for menor do que 24,9, significa que o valor dele é de 25 para cima, um valor acima de 24,9. E aí o programa vai continuar essa verificação. Ah, ele é maior do que 24,9? Tudo bem, então a gente vai para o próximo. Ele é menor do que 29,9? Não, ele não é, então nós vamos para o próximo. E por aí vai, até que eventualmente ele vai chegar no else, caso nenhum dos elifs seja o correto, seja o verdadeiro. E agora nós vamos trazer de volta o assunto da aula passada, que são os comandos de repetição, porque nós temos que algo bem comum quando se trata de comandos condicionais é combiná-los com o uso de comandos de repetição. Como, por exemplo, vamos ter aí o for e in range 0 a 101, if e porcento, relembrando que o porcento é o operador que dá o resto da divisão, ou seja, se o resto da divisão de i por 2 é igual a zero, ele vai executar print o número i é par. Como é que vai funcionar isso? É muito simples. Se o resto da divisão de i por 2 for igual a zero, significa que o i vai ser igual a par, que o i vai ser par. Nós podemos pensar da seguinte maneira. Se nós temos 2 dividido por 2, o resto da divisão de 2 por 2 vai ser igual a zero. Porém, se nós temos 3 dividido por 2, o resto dessa divisão vai ser igual a 1. Se nós temos 4 dividido por 2, o resto da divisão vai ser igual a zero, ou seja, 4 vai ser par. Mas se nós temos 5 dividido por 2, o resto da divisão vai ser igual a 1, ou seja, 5 por 2 é igual a 1. Então ele não executaria esse if. O algoritmo ele vai combinar o uso desse if com o uso do for, com o if, e vai verificar os valores de 0 até 100, executando o print somente quando o resto da divisão entre o i e o 2 for 0, ou seja, se o valor de i é divisível por 2, que consequentemente diz que o valor de i vai ser par. Eu vou mostrar agora no PyCharm a execução desse programa.
como vocês podem ver, o programa executa e é como eu havia dito. Ele começa no 0 e aí ele vai verificar. E isso é 0 por cento 2. O resto da divisão de 0 por 2, quanto é que é? É 0. Então, o número 0 vai ser par. 2 por cento 2. O resto da divisão de 2, quanto é que é? É 0. Então, o 2 vai ser par. Mas aí nós vamos para o 4. 4 por cento 2 é igual a 0? É. Então vai ser par. E aí, os números primos, o que que acontece? Ele não está verificando o 1, o 3 e o 5? Não, ele está verificando esses números. Porém, eles não vão estar entrando, ele ainda está percorrendo de maneira sequencial, como a gente viu antes. Ele vai começar no 0, depois ele vai para o 1, depois ele vai para o 2, para o 3, para o 4 e por aí vai. Porém, os números que são ímpar não vão estar executando, não vão estar sendo imprimidos, não vão estar sendo impressos, porque o if vai ser falso. O valor que vai estar aqui vai ser falso. Quando o i for igual a 1, 1% 2 não vai ser igual a 0, vai ser igual a 1. Logo, ele não vai executar esse print aqui, que está aninhado ao if. É dessa maneira que vai funcionar. E como é possível ver, todos os números do 0 até o 100 vão ser impressos, de todos esses números, vão ser impressos só os pares. Existem ainda dois comandos interessantes de se conhecer quando nós falamos de repetição, de comando de repetição e de condição. Sendo eles os seguintes: o pass, que é um comando que vai poder ser usado para executar uma repetição ou uma seleção vazia. Eu vou mostrar no PyCharm, um jeito mais simples de explicar. O que o pass vai fazer? É muito simples. Como vocês podem ver aqui, quando eu executei o programa, ele não vai estar fazendo nada. Ele não vai estar dando nem mesmo a mensagem de que foi encerrado. Por quê? O que está acontecendo aqui nesse programa? Ele ainda está executando. Primeiro, nós vamos declarar que o A vai ser igual a 1. Então, nós vamos verificar. O A é igual a 1? É. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o pass. O que esse pass vai fazer? Simplesmente, como o nome já diz, ele vai passar. Ele vai para frente, ele vai para a linha seguinte. Ele não vai executar nada. É como se essa linha aqui, fosse vazia, não existisse. Ele vai direto para a linha 4. Ele vai seguir em frente, ele vai entrar nesse while aqui. While, e relembrando, while, que é uma condição é um comando de repetição, ele vai executar sempre que essa condição for verdade, correto? Ele vai executar. Então nós vamos ter o A é igual a 1? É. Tem alguma coisa alterando o valor do A dentro desse while? Não tem. Então ele vai continuar executando o que está aninhado dentro dele infinitamente, até alguém interromper a execução do programa. Só que esse pass, o que esse pass vai fazer? Ele vai passar. Ele vai dizer que nessa repetição ele simplesmente não vai precisar executar nada. Ou seja, ele vai infinitamente ele vai entrar em loop infinito, ele vai entrar num laço infinito. Porque o while ele sempre vai ser igual a 1, ou seja, ele sempre vai executar isso, mas o pass em si vai estar falando que não precisa executar nada. Então, por causa disso que o programa nunca vai encerrar. O único jeito de encerrar o programa seria justamente se a gente estiver bem aqui e parar ele. É a única forma de pará-lo. Caso contrário, ele vai continuar executando infinitamente. E nós temos o break, que vai poder ser usado para interromper um comando de repetição antes dele ser interrompido normalmente. Vamos voltar para o PyCharm. Aqui, nós vamos ter uma situação bem simples e semelhante à que eu mostrei anteriormente. O while, normalmente, ele executar infinitamente. Eu tenho até um jeito mais fácil de mostrar. Eu vou complementar um pouquinho este exemplo. E digamos que eu coloque teste aqui, com print. Se eu executar do jeito que está, tirando o break, o que vai acontecer? Ele vai rodar teste infinitamente. Ele vai continuar a imprimir isso daqui até eu parar o programa. Se eu parar o programa, por exemplo, e aí eu adicionar o break, que nem estava aqui,
ele não vai mais fazer isso. Ele vai executar somente uma vez e ele vai parar. Como dá de ver, ele simplesmente parou. Por quê? Porque é justamente isso que o break faz. Ele diz que, independente de como o laço está, independente do comando de repetição, isso seja o for, seja o while, ele vai parar. Ou seja, se tiver o break aqui, ele vai parar nessa iteração. Ele não importando o que vai estar acontecendo com esse comando de repetição. Então, mesmo um while true ainda vai parar depois de uma só execução, caso a gente utilize o break. Dessa forma, é possível ter um controle maior sobre a execução dos comandos de repetição. Com o que nós estudamos, vai ser possível fazer programas bem mais complexos. Como exemplo, nós vamos fazer um programa que vai servir como um menu de escolha para um usuário. Para tal, nós vamos seguir alguns passos. A primeira coisa vai ser declarar uma variável de escolha que é iniciada com um valor numérico qualquer. Depois, nós vamos definir o valor que o usuário vai usar para sair desse menu. Então, nós vamos definir quais as opções possíveis para esse usuário e exibir elas para ele, utilizando o print. E nós vamos questionar o usuário qual a opção do menu que ele quer acessar. Ao analisar a resposta do usuário, nós vamos ter 3 possíveis escolhas. Se ela estiver dentro do possível, nós executamos o que foi pedido. Se ela não estiver dentro do possível, mostramos uma mensagem de erro. E se ela for a opção de sair, nós vamos encerrar o programa. Como é que nós podemos fazer isso? Colocando em código. Misturando, utilizando tanto os comandos de repetição quanto os de condição. E aqui estão 2 exemplos, um exemplo de menu 1 e um exemplo de menu 2. Eu vou mostrar ambos no PyCharm. Nós podemos primeiramente executar como foi dito nos slides e declarar a variável OP com esse valor numérico qualquer. Utilizar um while, cuja condição de repetição vai ser que a variável OP seja diferente de zero. E detalhe, este zero aqui, ele é uma string, ele é uma cadeia de caracteres, porque a gente vai utilizar um input para receber a opção do usuário, e o input sempre devolve uma cadeia de caracteres, ele sempre devolve um string. Caso a gente quisesse transformar esse string para um número inteiro ou para um número float, nós teríamos que usar as funções que já foram ensinadas antes. Mas enfim, ele vai verificar, opa, esse valor aqui vai ser diferente de zero. Então, nós vamos executar o while. Aí ele vai exibir, primeiro, esses 4 prints, que vão formar semelhante a um menu, na hora que eles forem exibidos. Depois nós vamos ter o input, que vai pedir a opção do usuário. Eu vou executar aqui para vocês poderem visualizar. Olha aí, nós vamos ter bom dia, boa tarde e sair. Caso nós digitemos 1, o que ele vai fazer? Ele vai verificar if op igual a 1. Op é igual a 1? Então o que ele vai digitar? Bom dia para você também. Muito bem, ele executou isso daqui. Ele não vai entrar em nenhum desses outros, nem nesse alif, nem nesse alif, nem nesse else. Ele simplesmente vai reiniciar o loop dele, vai reiniciar o que está dentro do while. Digamos que dessa vez a gente digite 2, a opção boa tarde. Ele vai executar boa tarde, estou ocupado no momento. Por quê? Porque ele vai verificar if é igual a 1, não é. Else, if, ou seja, o elif, para resumir, deixar mais claro, elif, op é igual a 2, então eu vou imprimir, boa tarde, estou ocupado no momento. Novamente, ele não vai precisar verificar o que tem abaixo, porque ele já achou a opção correta, ele já achou o valor correto. E ele só, mais uma vez, segue em executar o laço. Digamos agora que eu digite um valor que não exista. Por exemplo, 59. Ele vai executar que o valor digitado não é válido. Por quê? Porque ele vai entrar bem aqui, ele vai pegar o input,
Mas ele vai ver, OP é igual a 1? Não é. OP é igual a 2? Não é. OP é igual a 0? Também não. Então ele só vai poder entrar no else, que vai dizer o valor digitado não é válido. E aí ele vai executar novamente. Agora, se a gente digitar 0, o que, que ele vai fazer? Ele vai encerrar o programa. Por quê? Porque nós vamos digitar 0 no input aqui. Ele vai verificar. É igual a 1? Não é. É igual a 2? Também não. É igual a 0? Sim. Aí ele vai executar o pass. O que, que o pass vai fazer? Como já foi dito antes, e o próprio nome já diz, ele simplesmente vai passar. Ele não vai executar nada, ele só vai continuar o loop. E aí, na próxima verificação desse loop, que é sempre feita no começo, ele vai verificar. O OP é diferente de 0? Não é. O OP agora é igual a 0. Então, o while vai encerrar, porque a condição que fazia ele ser executado já não é mais verdadeira. Dessa forma, o programa se encerra. E agora, a outra forma de fazer esse menu é a seguinte. Nós podemos simplesmente utilizar o while igual a true, que, como já foi dito antes, vai executar sempre, porque o while vai executar enquanto a condição for verdadeira, e se o valor for true, ele vai executar infinitamente o programa. Mas aqui nós mostramos um jeito de impedir que ele faça isso, que já foi mostrado anteriormente, que é utilizando o break. Ele vai funcionar da mesma forma. Caso o usuário digite 1, ele vai dizer bom dia, caso digite 2, boa tarde, caso seja um valor que não exista, ele vai dizer que o valor digitado não é válido. A diferença vai estar nesse elif bem aqui. Elif OP igual a 0. Porque, se for igual a 0, então ele vai executar o break, que é a mesma coisa que simplesmente sair desse while e sair deste comando de repetição. Como é mostrado aqui, se por um acaso eu executasse bom dia, boa tarde, aí 5, que é um valor inválido, bom dia de novo, ele vai continuar executando infinitamente. A única forma de sair daqui, a única forma de encerrar esse while é caso nós escolhemos o 0 e o 0 vai justamente chamar o break, que vai encerrar esse comando de repetição. E foi basicamente isso, gente. Lembrando mais uma vez que, como sempre, nós temos uma atividade sobre esse conteúdo que vai estar disponível na plataforma. E nos vemos novamente na terça-feira às 18 horas. Até mais.